Galera, na última temporada de Mushoku Tensei, vocês viram como Orsted é super forte. Mas vocês sabem por que ele tem o título de Deus Dragão? Nesse vídeo aqui eu vim falar pra vocês sobre um grupo chamado de Os Sete Poderes, que é um grupo formado pelos 7 maiores guerreiros da obra de Mushoku Tensei. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta, e agora sim, let's go! Os 7 Grandes Poderes é um grupo que, assim como eu falei, é formado pelas 7 pessoas mais fortes da obra e que vem constantemente sendo atualizado, beleza? Não é um grupo formado e simplesmente fica aquelas pessoas, não. Ele foi iniciado depois que acabou a Segunda Guerra Humano-Demônio. Basicamente, depois do final dessa Segunda Guerra, um homem chamado de Deus da Técnica, ele criou o grupo e deu o nome, ao grupo, e acabou selecionando nas outras 6 pessoas, já que ele também era muito forte. E ele e essas outras 6 pessoas que formaram a formação original, vamos dizer assim. Fato interessante é que a gente escuta bastante falar sobre a Guerra de Laplace no anime, e essa guerra tem uma relação bem forte com esses caras aqui, porque na época da guerra, os títulos deles estavam bem alta, todo mundo conhecia quem eles eram. Todos os 7 originais participaram da guerra, exceto o Deus da Técnica. Entre os que participaram, 3 foram mortos, um está desaparecido e o outro foi selado. O único que saiu vivo e bem, vamos dizer assim, foi o Orsted, o Deus Dragão, que vocês já conheceram no anime. Outro fato interessante é que dentro do grupo, o grupo também tem uma divisão. Tem os 4 superiores, que são os 4 mais fortes, do 1 ao 4, e tem os 3 inferiores, que são do 5 ao 7. Só para vocês ficarem ligados, a diferença de força do quinto, que é o mais forte dos inferiores, para o quarto, que é o mais fraco dos superiores, é gigantesca. Então, assim, vocês imaginam como o primeiro é forte, né? De qualquer jeito, depois da guerra, o título caiu em desuso porque depois de centenas de anos com os 3 inferiores trocando de posição direto e os 4 superiores, o povo nem sabia onde é que estava, nem da existência, não é nem da existência, mas se eles estavam bem ou não, acabou que os títulos, né, caíram meio que em desuso. Outra curiosidade é que acreditava-se que o Deus da Técnica criou o grupo justamente para encontrar outras pessoas fortes capazes de derrotá-lo. E, gente, para quem não sabe, o grupo foi formado depois que o Demon Dragon King Laplace foi dividido em 2 seres. Por isso, ele, como um ser completo, ele não tem uma vaga nos 7. Mas como separados, seres divididos formando 2, cada um ocupa uma vaga diferente. Pois é. Outra curiosidade é que o Rudeus, o nosso protagonista, ele acaba ocupando em algum certo momento da obra o 7º lugar dessa lista e ele é o único que não recebe o título de Deus. Ou melhor, ele não tem Deus no título. Todo mundo que eu vou falar aqui agora, quando eu for falar sobre os personagens da lista, tem o título de Deus. É Deus Dragão, como o Orsted é, e o título do Rudeus é Atoleiro. A última curiosidade, antes de eu começar a falar sobre, de fato, os caras, é sobre os monumentos, que inclusive a gente já viu também no anime. Eu acho que eu vou botar até uma imagem para vocês verem. Os monumentos foram criados justamente para espalhar, digamos assim, o nome das pessoas que estão nesse grupo. E no monumento a gente vê que está escrito em Fighting God, de idioma, que é tipo o idioma do lutador de Deus, algo assim. Tem um 7 no meio e ao redor tem um símbolo de cada um dos 7 que estão ali, né? Eles chamam de motivação. Enfim, e esses símbolos são atualizados a cada vez que outra pessoa entra no lugar ou que eles trocam de posição, porque partindo do que está em cima do 7, em sentido horário, a gente vai do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, beleza? E sim, a pedra se atualiza sozinha, altas tecnologia. Agora sim a gente vai ao que interessa. O 7º da lista, ele possui o título de Deus do Norte e tem o nome de Alexander Ryback, ou Coleman III. E agora eu vou falar um pouco dos feitos desse cara para vocês terem ideia da força do 7º. Equipado com a Dragon King Sword Kajakuto, ele consegue lutar contra Ares Rigerd e o Kalman II, que inclusive é Deus do Norte antes dele, tá? Foi, né, no caso. Enquanto tinha vantagem até ser forçado a fugir depois que Rudeus e Atolf, é outro personagem, se juntaram à luta. Após adquirir a Fighting God Armor, que é tipo uma armadura muito fodona, ele derrota Rigerd, Ghislaine e Isolde com um único movimento e forçou Orsted a lutar seriamente e a usar a God Sword contra ele. Ou seja, ele é o primeiro que a gente vê, acredito eu, na obra a fazer o Orsted, o Deus Dragão que vocês conhecem do anime, a lutar seriamente e a ponto de usar a espada dele, tá ligado? A fodona lá. Então assim, o cara é muito bruto, e ele é só simplesmente o 7º. Mas vamos lá, vamos pro próximo. O 6º possui o título de Deus da Espada e tem o nome de Galfarian. E agora eu vou falar um pouco sobre os feitos desse cara, beleza? Ele foi considerado o mais rápido de sua geração, pois nem mesmo o Deus da Água, Reida,
poderia resistir a seus ataques. Ele era um santo da espada, ele desafiou Orsted para uma batalha. Naturalmente ele perdeu, mas sobreviveu com seus 4 membros intactos, ou seja, só dele ter sobrevivido sem perder nenhum membro já é, assim, de outro nível, tá? Depois ele decidiu treinar do zero e alcançou o título de Deus da Espada, por isso ele tá aqui na lista, tá? Inclusive, além disso, ele é responsável por treinar a Aerys e a Ghislaine também, tá? Basicamente é isso, vamos pro próximo. Número 5 é chamado de Randolph Marianne e possui o título de Deus da Morte. Agora vamos às suas habilidades. A propósito, esse daqui se tornou Deus da Morte matando o Deus da Morte interior, beleza? O cara aqui ele atingiu o nível Imperador na espada do Deus do Norte e ele tinha nível até para alcançar o título de Deus do Norte. Aparentemente ele não quis. Meio que o estilo de batalha dele, ele usa muito o psicológico do inimigo para meio que compensar talvez a falta de força dele. E assim ele acaba meio que tirando o inimigo do sério e consegue encontrar brechas para derrotar o inimigo. E outra coisa, ele é parte imortal. E ele possui uma das técnicas mais legais da obra, na minha opinião, que é a Sword of Lúthien, onde ele obrigatoriamente faz com que o inimigo ataque ele, em vez de se defender. E isso é muito interessante, vocês têm que ver ele usando isso em batalha. E agora que a gente finalizou a lista inferior, vamos para a lista superior para ver quais são os 4 mais fortes, beleza? O número 4 dessa lista aqui tem o nome de Laplace, metade do lado do demônio. Lembra que eu falei que o demônio tinha sido dividido em 2? Esse é o primeiro lugar que ele ocupa. E ele possui o título de Deus Demônio. E agora eu vou explicar um pouco sobre os poderes dele. Ele tem um enorme poder mágico e é um mestre em toda magia. Ele liderou a raça demoníaca para exterminar os humanos há 400 anos atrás, na Guerra de Laplace. E ficou em 4º lugar no sistema das 7 grandes potências mundiais. Mas ele perde parte de suas memórias, levando a lembrar apenas que seu objetivo é matar os humanos. Liderando a raça demoníaca em sua campanha militar e perdeu todo o seu Dragon Power, ou seja, o seu poder de dragão. Que é a outra parte, tá? Que no caso ocupa o outro assento. Tornando-o incapaz de usar Tolkien. É um poder lá, mas enfim, não vou falar sobre isso não. Ainda assim, ele era tão forte que matou 4 dos 7 heróis. Lembra que eu falei que alguns deles morreram no início do vídeo? Que lideraram a humanidade na Guerra de Laplace. E os 3 restantes, né, o Deus Dragão, Urupen, Perigius e o Kalman, né, que é o Deus do Norte, foram incapazes de matá-lo mesmo com a ajuda de Ruijerd. Sim, o Ruijerd que aparece no anime. De qualquer jeito, vamos pro próximo. O número 3 é chamado de Badgad e esse aqui é um dos meus favoritos. Ele possui o título de Fighting God. Ou, se você quiser traduzir, lutando contra Deus. Basicamente isso. Pra começar, esse cara aqui é imortal. Ele tem metade do corpo dele, literalmente, a metade superior destruída por Ulios. E mesmo assim ele consegue se regenerar. Sim, é bem louco o poder de regeneração desse cara. Ele é capaz de usar o Tolkien, o que eu falei que o anterior não conseguiu usar. Que é basicamente uma proteção que você cria ao redor do seu corpo, tá? E mais uma coisa, ele é invulnerável contra os olhos de demônios. Tipo aquele olho que o Rudius ganha lá da Kirishima, eu acho que é esse o nome dela. Enfim. Aquele olho o Rudius não consegue usar contra ele porque ele tem uma droga que ele costuma consumir e que faz com que esses olhos não funcionem contra ele. Bem interessante. Além disso, ele tem no currículo dele de ter ajudado a acabar com a Guerra de Laplace, né? O cara é muito foda também. E ele possui um dos equipamentos mais fodas da obra, que é a armadura do Fighting God, né? Do Deus Lutador, enfim. Que é muito da hora e muito pica também, tá? Número 2 é o queridinho da galera, que é o Orsted, que vocês já viram no anime. Tem o título de Deus Dragão. E o cara é muito forte, vocês já viram, mas eu vou falar um pouco aqui das habilidades dele, beleza? Como ele tem muitas conquistas, eu vou resumir para aquelas que eu achei mais interessantes, tá? Ele tem um título de Deus Dragão, que é um título que é dado só para quem tem a raça dele e é mais forte, o mais forte da raça dele. E assim, a raça dele tem gente muito forte. Eu já até citei um aqui anteriormente, que é o Perugius. E assim, isso é um grande feito, tá? Fora isso, ele é um rank 2, né? Como eu falei nessa lista aqui. Mas durante todo o Mushoku Tensei, o número 1 tá selado. Então ele basicamente é o número 1. Temporário, ou enfim, efetivo, sei lá. E uma coisa muito interessante é que esse cara, ele dominou todas as técnicas de espada, que são 3, e todas as magias que existem, no nível Deus, velho. Vocês têm noção do que é isso? Deus! Em todos, sem nem tirar nenhum. O cara é muito brabo, velho, muito brabo. Mas enfim, vamos pro número 1. O número 1 é o Deus da Técnica, aquele que criou o grupo. E vocês lembram que eu falei que o Laplace tinha sido dividido em 2? Esse aqui é a segunda metade dele, que tá no primeiro lugar. Só que é um título meio vazio, é a metade de dragão, só pra constar, tá? E é um título meio vazio porque ele não possui esses poderes, ele só tem lembranças disso.
E por isso é um título vazio, porque ele não consegue de fato, né, utilizar os poderes dele nessa forma aqui. Basicamente é isso. E é basicamente isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos de Mushoku Tensei, eu posso analisar os capítulos do mangá pra vocês aqui. Só deixem nos comentários se vocês quiserem, beleza? Antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu fui!